Rafael Mendes ajustou o nó da gravata enquanto observava os números na tela do notebook pela terceira vez naquela manhã. Os dados eram inequívocos. A filial da Rua das Palmeiras apresentava prejuízo há 8 meses consecutivos. Aos 42 anos, ele havia construído uma rede de supermercados próspera através de decisões racionais e análises precisas. Cada loja tinha seus indicadores acompanhados semanalmente, e quando uma unidade não atingia as metas, a solução era sempre a mesma. Suspirou fundo, fechou o laptop e pegou as chaves do carro. Seria mais uma tarde difícil, mas necessária. O trajeto até o bairro das Palmeiras levou 40 minutos no trânsito pesado da cidade. Rafael raramente visitava aquela região, preferindo delegar as inspeções aos gerentes regionais. Conforme se aproximava, notou que as ruas ficavam mais estreitas, as casas mais simples e o movimento de pedestres aumentava consideravelmente. Crianças brincavam nas calçadas, idosos conversavam em pequenos grupos na sombra das árvores e havia uma atmosfera de vizinhança que ele não experimentava há anos em sua rotina corporativa. Estacionou em frente ao mercadinho e permaneceu alguns instantes observando a fachada modesta. A placa azul com o nome Supermercado Esperança estava desbotada pelo tempo, mas ainda legível. A vitrine exibia ofertas escritas à mão em cartolinas coloridas, e havia vasos de plantas nas laterais da entrada, conferindo um ar acolhedor ao estabelecimento. Algumas pessoas entravam e saíam com naturalidade, cumprimentando-se como se fossem velhos conhecidos. Dona Lúcia estava no caixa quando Rafael entrou. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, óculos de leitura pendurados no pescoço por uma correntinha dourada. Ela ergueu os olhos e sorriu com surpresa ao reconhecê-lo, interrompendo o atendimento de uma cliente que levava apenas 1 litro de leite e um pacote de açúcar. Senhor Rafael, que surpresa vê-lo por aqui. Tudo bem? Perguntou ela, com a cordialidade típica de quem trabalha há décadas em atendimento ao público. Boa tarde, Dona Lúcia. Preciso conversar com a senhora quando terminar o atendimento, disse ele, tentando manter o tom profissional, mas notando que sua voz soava mais tensa do que pretendia. Enquanto aguardava, Rafael caminhou pelos corredores estreitos do mercadinho. As prateleiras estavam organizadas com cuidado, os produtos básicos bem expostos, mas a variedade era limitada. Notou que faltavam várias marcas premium, que eram sucesso nas outras lojas da rede, e que o setor de frios e laticínios era bem menor do que o padrão. Por outro lado, havia uma seção dedicada a produtos locais que ele não reconhecia, com pequenas etiquetas escritas à mão, indicando os fornecedores da região. Retornou ao balcão quando Dona Lúcia terminou de atender. A última cliente. Ela o aguardava com um sorriso gentil, mas havia uma preocupação discreta em seus olhos, como se já pressentisse o motivo daquela visita inesperada. O senhor quer ir para o escritório nos fundos? Lá conversamos com mais tranquilidade, sugeriu. Ela, indicando uma pequena porta atrás do balcão. Não é necessário. Posso falar aqui mesmo, Rafael respondeu, mas sua atenção foi subitamente desviada por um objeto sobre o balcão. Era um caderno de capa dura azul, já bastante usado, com as bordas gastas e páginas amareladas que saíam ligeiramente da encadernação. A lombada estava marcada com uma etiqueta onde se lia, em letra cursiva, Caderno de Fiado, 2024. Vocês ainda trabalham com fiado? Perguntou ele, pegando o caderno sem pedir licença. A pergunta soou mais curiosa do que crítica, o que surpreendeu a si mesmo. Dona Lúcia corou levemente. Ah, sim, senhor Rafael. Sei que não é o ideal para os números da loja, mas é uma tradição antiga aqui no bairro. As pessoas dependem muito disso, principalmente no final do mês. Rafael abriu o caderno.
na primeira página e encontrou uma lista de nomes organizados em ordem alfabética. Cada nome era seguido de uma série de anotações, datas, valores, produtos e pequenos comentários escritos em diferentes caligrafias. Folheou algumas páginas, intrigado com o sistema aparentemente informal, mas meticulosamente organizado. Como? Funciona exatamente? Perguntou, ainda folheando o caderno. Bem, é simples. As pessoas que conhecemos há anos, que sabemos que são de confiança, podem levar alguns produtos essenciais quando estão sem dinheiro. Anotamos aqui no caderno e elas pagam quando recebem o salário ou a aposentadoria. É uma prática antiga que meu pai já fazia quando tinha um armazém no interior. Rafael continuou lendo as anotações e, gradualmente, percebeu que aquilo era muito mais do que simples registros contábeis. Na página de Antônio Silva, encontrou: leite para a bebê 1503. Diz que essa esposa está desempregada. Pagou tudo no dia 25. Logo abaixo, em outra data, fraldas e leite 2803. Conseguiu um bico de pintor, volta na semana que vem. Virou mais algumas páginas e encontrou a seção de Maria Santos. Remédio pressão alta, 1204. Filha vai mandar dinheiro do Sul. Paguei na farmácia e trouxe. A anotação seguinte dizia: Maria trouxe bolo caseiro para agradecer o remédio. Guardei na geladeira para o lanche da tarde. Vocês compram remédio para os clientes? Perguntou Rafael, erguendo os olhos do caderno. Às vezes, quando é necessário, e sabemos que a pessoa vai pagar. Dona Maria é hipertensa e não pode ficar sem o remédio. A farmácia fica longe e ela tem dificuldade para caminhar. Então, quando precisa, eu mando meu neto buscar e anoto aqui. Ela sempre paga. Às vezes traz um bolo ou uns legumes da hortinha dela. Rafael sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia nomear imediatamente. Continuou folheando e encontrou registros ainda mais detalhados. João Pedro, material escolar. Lápis, caderno e borracha para a escola, 0202. Mãe diz que vai pagar com o 13º atrasado. Menino não pode perder aula por falta de material. Em outra página, lia-se: Família Oliveira. Cesta básica de emergência, 2005. Pai ficou doente, família sem renda. Comunidade fez vaquinha, mercado completou com arroz e feijão. Dona Lúcia, quantas famílias dependem do fiado aqui no mercadinho? Perguntou Rafael, fechando o caderno momentaneamente e olhando diretamente para ela. A gerente pensou por alguns segundos antes de responder. Olha, senhor Rafael, eu diria que cerca de 60 famílias usam o fiado regularmente. Não todas de uma vez, claro, mas ao longo do ano, praticamente todos os moradores antigos do bairro já precisaram pelo menos uma vez. Especialmente no começo do ano, quando tem as despesas escolares, e no final do ano, quando o dinheiro fica apertado. E elas pagam? Quero dizer, qual é a taxa de inadimplência? Dona Lúcia sorriu com orgulho. Senhor Rafael, em 20 anos, trabalhando aqui, posso contar nos dedos as vezes que alguém não pagou. E quando acontece, geralmente é por motivo de doença ou desemprego prolongado. Mas mesmo assim, quando a situação melhora, elas voltam para quitar. É uma questão de honra aqui no bairro. Rafael reabriu o caderno e folheou até encontrar uma seção que o surpreendeu. Havia várias páginas dedicadas a pagamentos em produtos e serviços. Seu Manuel, concerto da prateleira 3, recebeu em linguiça e queijo. Dona Rosa, limpeza do banheiro, levou detergente e sabão em pó. Vocês aceitam escambo? Perguntou ele, genuinamente curioso. Chamamos de ajuda. Mutuá. Seu Manuel é marceneiro aposentado e sempre que alguma coisa quebra aqui na loja, ele vem dar um jeito. Em troca, leva alguns produtos para casa. Dona Rosa perdeu o marido no ano passado e a aposentadoria não dá para tudo.
Ela limpa a loja 2 vezes por semana e leva produtos de limpeza e algumas coisas para casa. Todo mundo sai ganhando. Rafael sentiu que sua perspectiva começava a se deslocar. Os números na planilha não contavam aquela história. Continuou lendo e encontrou anotações que o emocionaram profundamente. Campanha do Gabriel. Fraldas especiais. Menino tem necessidades especiais. Fraldas custam muito caro. Vizinhos fizeram vaquinha. Loja deu desconto especial. Mãe chorou de alegria. Vocês organizam campanhas? Perguntou, com a voz ligeiramente embargada. Quando alguém está passando por dificuldades sérias, a comunidade se mobiliza naturalmente. Nós apenas ajudamos a coordenar. O Gabriel precisa de fraldas especiais que custam 3 vezes mais que as normais. A mãe dele, Dona Cristina, trabalha como diarista, mas o dinheiro mal dá para o básico. Então, os vizinhos se cotizam e nós damos um desconto especial. É assim que as coisas funcionam aqui. Rafael virou mais algumas páginas e encontrou uma seção intitulada Emergências. Os registros eram tocantes. Dona Cida, tombo na escada, mercado forneceu gelo e analgésico até chegar a ambulância. Família Torres, incêndio na cozinha. Loja doou cesta básica enquanto não receberam ajuda da prefeitura. Vocês funcionam como um centro de apoio comunitário? Perguntou ele, começando a entender a verdadeira função daquele pequeno estabelecimento. Não planejamos ser, Sr. Rafael, mas acabou acontecendo naturalmente. As pessoas confiam na gente, sabem que estamos aqui todos os dias, conhecemos todo mundo do bairro há anos. Quando alguém precisa de ajuda urgente, acaba vindo aqui primeiro. Se podemos ajudar, ajudamos. Se não podemos, pelo menos sabemos quem pode. Rafael folheou até as páginas mais recentes e encontrou registros que o fizeram refletir sobre sua própria vida. Dona Carmen. Aniversário de 80 anos. Filhos moram longe. Estava triste. Vizinhos organizaram festa surpresa na praça. Mercado. Doou refrigerante e salgadinhos. Ela disse que foi o melhor aniversário da vida. Havia também seu Joaquim, aposentadoria. Trabalhou 40 anos na fábrica. Vizinhos fizeram churrasco de comemoração. Loja forneceu carvão e guardanapos. Ele brincou que agora vai poder fazer compras sem pressa. Essas pessoas, elas se conhecem há muito tempo? Perguntou Rafael. A maioria nasceu aqui no bairro, Sr. Rafael. Os filhos cresceram juntos, foram para a mesma escola, brincaram na mesma praça. Quando você conhece a história de cada um, não consegue ver apenas números. Vê pessoas com sonhos, dificuldades, alegrias. E quando uma pessoa confia em você para levar comida para casa, mesmo sem ter dinheiro no momento, isso cria um laço que vai além da relação comercial. Rafael continuou folheando e encontrou registros que mostravam a complexidade das relações sociais do bairro. Conflito entre família Lima e família Costa. Discussão por causa de som alto. Dona Lúcia mediou conversa no mercado. Famílias fizeram as pazes tomando café junto. Mercado forneceu biscoitos e café. A senhora faz mediação de conflitos. Também? Perguntou ele, impressionado. Quando é necessário. Às vezes as pessoas estão chateadas umas com as outras e param de se falar. Mas quando vêm comprar aqui e se encontram, a gente aproveita para colocar pano quente. Lembrar que são vizinhos há anos, que os filhos são amigos. Na maioria das vezes, o problema é mal entendido ou orgulho ferido. Com uma conversa e um cafezinho, as coisas se resolvem. Rafael chegou à última página preenchida do caderno e encontrou uma anotação recente que o fez parar. Reunião sobre boatos de fechamento da loja. Vizinhos preocupados vieram perguntar se é verdade que o mercado vai fechar. Disse que não sabia de nada oficial. Eles estão organizando um abaixo-assinado, pedindo para manter a loja aberta. Disseram que sem o mercado, o bairro morre.
Ele olhou para Dona Lúcia, que baixou os olhos com constrangimento. As pessoas ficaram sabendo? Perguntou ela com a voz quase sussurrando. Boatos correm rápido em bairro pequeno, senhor Rafael. Quando o senhor não vinha aqui há meses e começaram a circular histórias sobre fechamento de filiais, as pessoas ficaram preocupadas. Não confirmei nem desmenti nada, porque não sabia ao certo qual era a situação. Rafael fechou o caderno e o segurou entre as mãos, sentindo o peso físico daquele objeto simples que continha tantas histórias humanas. Dona Lúcia, eu vim aqui hoje para comunicar o fechamento da loja, disse ele, com a voz pausada e séria. O rosto da gerente empalideceu, mas ela manteve a compostura. Entendo, senhor Rafael. Eu imaginava que poderia ser isso. Os números não estão bons, eu sei. Mas depois de ver este caderno, preciso entender melhor como as coisas funcionam aqui. A senhora pode me explicar por que a loja dá prejuízo se todo mundo paga? Dona Lúcia suspirou e convidou-o a sentar numa cadeira atrás do balcão. Olha, senhor Rafael, a questão não é que as pessoas não pagam. Elas pagam, mas nem sempre no prazo que seria ideal para o fluxo de caixa. E às vezes pagam menos do que o preço de tabela, porque sabemos que não têm condições de pagar o valor integral. Como assim? Por exemplo, quando o seu Antônio estava desempregado e a bebê precisava de leite, ele levava o leite que custava R$ 5. Mas quando veio pagar, só conseguiu trazer 4. Nós aceitamos, porque sabíamos que era o máximo que ele podia, no momento. E quando a situação dele melhorou, ele sempre trazia algo a mais, como forma de compensar. Rafael começou a entender a complexidade da situação. E isso acontece com frequência? Senhor Rafael, aqui no bairro, a maioria das famílias vive com um salário mínimo, quando não está desempregada. O valor dos produtos é pesado para o orçamento delas. Então, na prática, nós funcionamos como um banco comunitário. Elas levam o que precisam quando precisam e pagam conforme podem. Às vezes pagam em dinheiro, às vezes em produtos, às vezes em serviços, às vezes em carinho e gratidão. E a administração permite isso? Dona Lúcia hesitou antes de responder. Na verdade, senhor Rafael, eu nunca relatei esses detalhes nos relatórios mensais. Sabia que pareceria irregular para quem não conhece a realidade do bairro. Então, reportava as vendas pelos valores de tabela, e quando havia diferença, eu complementava do meu próprio salário. Rafael sentiu um impacto profundo com essa revelação. A senhora estava cobrindo o prejuízo com seu próprio dinheiro? Não, todo, claro, mas uma parte sim. E meu marido, que é aposentado, às vezes ajudava com trabalhos de manutenção da loja sem cobrar. Meus filhos, que já são adultos, ajudavam nos finais de semana quando havia movimento maior. Para nós, essa loja não é apenas um negócio. É parte da nossa vida e da vida de todo mundo aqui. Rafael levantou-se e caminhou até a entrada da loja, observando a movimentação da rua. Havia crianças voltando da escola, idosos fazendo compras para o jantar, mães carregando bebês no colo. Todos cumprimentavam Dona Lúcia através da vitrine, acenavam, sorriam. Era uma cena de comunidade que ele não presenciava há anos. Retornou ao balcão e pegou novamente o caderno. Dona Lúcia, quantas pessoas trabalham neste mercadinho? Oficialmente somos 3. Eu, o João, que é meu sobrinho e trabalha no estoque, e a Carmen, que fica no caixa à tarde. Mas na prática, várias pessoas do bairro ajudam de alguma forma. Seu Manuel faz os reparos, Dona Rosa faz a limpeza, alguns jovens ajudam a carregar mercadoria pesada, as senhoras às vezes ajudam a organizar as prateleiras quando há muito movimento. E todos recebem alguma coisa em troca? Cada um do seu jeito. Não é sempre dinheiro, mas ninguém ajuda sem receber nada. Pode ser produtos da loja, pode ser um favor em troca, pode ser apenas o reconhecimento da comunidade.
Aqui as pessoas se valorizam pelo que fazem umas pelas outras, não apenas pelo que têm no bolso. Rafael folheou o caderno mais uma vez, agora com um olhar completamente diferente. Cada anotação representava uma relação humana, uma história de confiança, um ato de solidariedade. Dona Lúcia, se eu perguntar para a senhora qual é o verdadeiro produto que esta loja vende, o que a senhora responderia? A gerente sorriu pela primeira vez, desde que a conversa começara. Confiança, senhor Rafael. Vendemos confiança. As pessoas sabem que podem contar conosco nos momentos difíceis, sabem que não vamos julgá-las por estarem sem dinheiro, sabem que vamos encontrar um jeito de ajudar. E isso cria uma lealdade que vai muito além do preço dos produtos. E se eu disser que pretendo transformar esta loja ao invés de fechá-la? Os olhos de Dona Lúcia se encheram de lágrimas. Seria a resposta de muitas orações, senhor Rafael. Mas como o senhor pretende fazer isso mantendo a essência do que já existe aqui? Rafael sentou-se novamente e abriu o notebook que havia deixado sobre o balcão. Primeiro, preciso entender melhor os números reais, não os que aparecem na planilha, mas os números humanos. Quantas famílias são atendidas mensalmente? Quanto representam em valores os serviços não monetários? Qual é o impacto social real desta loja na comunidade? Durante as 2 horas seguintes, Rafael e Dona Lúcia mapearam detalhadamente o funcionamento do mercadinho. Descobriram que a loja atendia diretamente 150 famílias da região, oferecia crédito informal para 60 famílias regularmente, organizava ou apoiava pelo menos 2 campanhas solidárias por mês e funcionava como centro de informações e mediação comunitária. Dona Lúcia, se organizarmos melhor este sistema, documentarmos os processos e criarmos indicadores adequados, podemos transformar este mercadinho em um modelo de negócio social. A senhora toparia trabalhar nisso comigo? Senhor Rafael, eu trabalharia de graça se fosse para manter a loja funcionando e ajudando as pessoas daqui. Mas confesso que não entendo muito de negócio social. O que seria isso? Rafael explicou. Sua visão. Um estabelecimento que mantinha a função social, mas com estrutura e controles adequados para ser financeiramente sustentável. Vamos digitalizar o caderno de fiado, criar um sistema de microcrédito solidário, estabelecer parcerias com fornecedores locais e desenvolver programas de geração de renda para a comunidade. A partir daquela tarde, Rafael passou a visitar o mercadinho diariamente. Conheceu pessoalmente muitas das famílias cujas histórias havia lido no caderno. Ouviu relatos emocionantes de superação, descobriu talentos escondidos na comunidade e identificou oportunidades de negócios que poderiam beneficiar tanto a loja quanto os moradores. 3 meses depois, o projeto Mercado Solidário estava implementado. O antigo caderno de fiado foi digitalizado em um sistema simples, mas eficiente, que permitia controle de crédito e acompanhamento de pagamentos. Foram estabelecidos limites de crédito, baseados na renda familiar e histórico de pagamentos, mas mantendo a flexibilidade necessária para situações de emergência. Rafael criou parcerias com cooperativas locais para fornecimento de produtos regionais, o que reduziu custos e aumentou a variedade de itens disponíveis. Implementou um programa de moeda social, onde serviços prestados à comunidade podiam ser convertidos em créditos para compras na loja. A transformação mais significativa foi a criação do Fundo Solidário, alimentado por uma porcentagem das vendas, doações de clientes e parcerias com empresas da região. Esse fundo cobria situações de emergência e permitia que famílias em dificuldades temporárias mantivessem acesso aos produtos essenciais sem comprometer o fluxo de caixa da loja.
6 meses após a decisão de não fechar o mercadinho, Rafael apresentou os resultados para o Conselho Administrativo da rede. A loja havia alcançado o equilíbrio financeiro, tornando-se referência em responsabilidade social empresarial. Mais importante, havia desenvolvido um modelo replicável para outras lojas da rede localizadas em comunidades carentes. Rafael descobriu que liderar com propósito social trazia uma satisfação que os números puramente financeiros nunca haviam proporcionado. Cada história de família ajudada, cada problema comunitário resolvido, cada relação de confiança construída representava um tipo de lucro que não cabia nas planilhas, mas que transformava vidas realmente. O caderno de fiado original foi emoldurado e pendurado na parede da loja, como símbolo da sabedoria comunitária que existia muito antes de qualquer sistema digital. Dona Lúcia continuou como gerente, agora com uma equipe ampliada e recursos adequados para desenvolver ainda mais o trabalho social que sempre fizera. Na inauguração oficial do Mercado Solidário, Rafael fez um discurso emocionado para toda a comunidade reunida na pequena praça em frente à loja. Falou sobre como um simples caderno havia mudado sua perspectiva sobre sucesso, sobre negócios, sobre a verdadeira função do empreendedorismo na sociedade. Aprendi que confiança é o melhor investimento que existe, disse ele, segurando o caderno original. Cada nome escrito nestas páginas representa uma pessoa que acreditou que seria correspondida, e cada pagamento, mesmo que com atraso, mesmo que parcial, representa uma pessoa que honrou sua palavra apesar das dificuldades. A comunidade aplaudiu emocionada quando Rafael anunciou que o modelo seria expandido para outras 5 lojas da rede no primeiro ano, levando o conceito de mercado solidário para outras comunidades que precisavam. Dona Lúcia, agora coordenadora regional do projeto, assumiu a responsabilidade de treinar outros gerentes no modelo de atendimento humanizado. Seu conhecimento empírico sobre relações comunitárias tornou-se metodologia formal, ensinada em workshops e palestras. 2 anos depois, Rafael recebeu um convite para falar em uma conferência internacional sobre negócios sociais. Levou consigo o caderno de fiado e contou como um objeto simples havia revolucionado sua compreensão sobre o verdadeiro valor dos empreendimentos humanos. Durante a palestra, mostrou slides com gráficos de crescimento, indicadores sociais e resultados financeiros. Mas o momento de maior impacto foi quando abriu o caderno e leu algumas das anotações originais. A plateia ficou em silêncio, compreendendo que por trás de cada número havia uma história humana. O segredo não está em digitalizar processos ou criar sistemas complexos, explicou Rafael. O segredo está em entender que negócios são feitos entre pessoas, para pessoas, e que o lucro verdadeiro é aquele que permite que todos os envolvidos prosperem juntos. Após a conferência, recebeu dezenas de propostas de parceria e investimento para expandir o modelo. Algumas multinacionais queriam comprar a metodologia, outras queriam franchisear o conceito. Rafael recusou todas as ofertas que não garantissem a manutenção dos princípios fundamentais do projeto. De volta ao Brasil, encontrou Dona Lúcia organizando a festa de 2 anos do Mercado Solidário. A praça estava decorada com bandeirinhas coloridas, havia mesas com comidas típicas preparadas pelas famílias da comunidade e um palco onde grupos locais se apresentavam. Senhor Rafael, disse ela, entregando-lhe um envelope. A comunidade preparou uma surpresa para o senhor. Dentro do envelope havia um novo caderno, com capa de couro artesanal feita por seu Manuel. Na primeira página, uma dedicatória assinada por todos os moradores do bairro.
Para Rafael, que nos ensinou que confiar nas pessoas é o melhor negócio do mundo. As páginas seguintes continham mensagens individuais de agradecimento, pequenos desenhos feitos pelas crianças, receitas de família compartilhadas pelas senhoras e até alguns poemas escritos pelos jovens da comunidade. Rafael folheou o caderno com os olhos marejados, reconhecendo muitos dos nomes que havia lido pela primeira vez naquela tarde transformadora 2 anos antes. Agora conhecia cada pessoa pessoalmente, sabia suas histórias, acompanhava suas conquistas e dificuldades. Dona Lúcia, quando comecei este projeto, pensava que estava salvando uma loja. Hoje percebo que foram vocês que me salvaram. Salvaram-me de uma vida focada apenas em números, de uma carreira sem propósito humano, de uma existência desconectada do que realmente importa. A festa continuou até tarde da noite, com música, dança e muita conversa. Rafael participou de tudo, jogou dominó com os aposentados, dançou quadrilha com as crianças, ajudou a servir comida para os convidados. Sentia-se parte daquela comunidade de uma forma que nunca havia experimentado em seus círculos empresariais. No final da noite, quando estava ajudando a guardar as cadeiras e recolher o lixo, aproximou-se dele um jovem que não conhecia. "Senhor Rafael, eu sou o Gabriel. Lembra de mim?" Rafael olhou mais atentamente e reconheceu o menino, cujas fraldas especiais haviam sido custeadas pela comunidade 2 anos antes. Agora, com 5 anos, corria e brincava normalmente com as outras crianças. "Gabriel, claro que lembro. Como você? Está? Estou bem. Mamãe disse que o senhor ajudou muito a gente quando eu era pequeno. Trouxe um desenho para o senhor", disse o menino, entregando uma folha de papel com um desenho colorido de um mercadinho com muitas pessoas sorridentes ao redor. Rafael ajoelhou-se para ficar na altura do menino e observou o desenho com atenção. "Está lindo, Gabriel. Você desenhou todas essas pessoas?" "Sim, são os vizinhos que ajudam a gente. A tia Lúcia, o tio Manuel, a dona Rosa e o senhor também está aqui", disse ele, apontando para uma figura de terno no centro do desenho. Naquela noite, Rafael levou o desenho para casa e o colocou na parede de seu escritório, ao lado dos diplomas e certificações empresariais. Toda vez que olhava para aquela representação simples e colorida, lembrava-se do verdadeiro significado de seu trabalho. O projeto Mercado Solidário continuou crescendo e sendo replicado. 5 anos depois, havia 20 unidades funcionando pelo país, cada uma adaptada à realidade local, mas todas baseadas no mesmo princípio fundamental: confiar nas pessoas e investir em relacionamentos genuínos. Rafael transformou-se em referência nacional em negócios sociais, mas nunca esqueceu que tudo começou com sua hesitação em folhear um caderno simples numa tarde qualquer. Continuou visitando a loja original semanalmente, mantendo-se conectado com a comunidade que havia mudado sua vida. Em uma dessas visitas, encontrou Dona Lúcia ensinando uma nova funcionária sobre o sistema de crédito solidário. A jovem perguntou: como saber se uma pessoa era confiável para receber crédito? "É simples", respondeu Dona Lúcia, olhando para Rafael com cumplicidade. "Você olha nos olhos da pessoa, ouve sua história e confia que ela vai fazer o melhor que pode. Na maioria das vezes, as pessoas correspondem à confiança que depositamos nelas." Rafael sorriu, lembrando-se de como havia aprendido essa lição fundamental. Pegou o caderno original, que agora ficava exposto como peça histórica, e disse para a nova funcionária: "Sabe, cada nome neste caderno representa uma aposta na bondade humana, e até hoje raramente perdemos essa aposta." Enquanto caminhava de volta para o carro naquela tarde, Rafael refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente a partir da decisão de confiar nas pessoas, ao invés de apenas nos números. O caderno de fiado
havia se tornado muito mais que um registro contábil. Transformara-se no símbolo de uma filosofia empresarial baseada em valores humanos. Aos 47 anos, Rafael tinha uma perspectiva completamente diferente sobre sucesso. Não se tratava mais apenas de expansão territorial ou margens de lucro crescentes, mas da capacidade de gerar impacto positivo real na vida das pessoas. Cada nova unidade do mercado solidário representava dezenas de famílias que teriam acesso a crédito digno e apoio comunitário. Sua rotina também havia mudado drasticamente. Antes, passava dias inteiros em salas de reunião, discutindo estratégias de mercado e análises de concorrência. Agora, dedicava pelo menos 2 dias por semana visitando as comunidades onde as lojas solidárias funcionavam, conversando diretamente com as famílias beneficiadas e identificando novas necessidades sociais. Durante uma dessas visitas à unidade do bairro Esperança, no outro lado da cidade, Rafael conheceu Dona Mercedes, uma senhora de 70 anos que havia perdido o marido recentemente. Ela chegou ao mercadinho carregando uma sacola pesada e se dirigiu diretamente ao balcão onde trabalhava Carlos, o gerente local treinado por Dona Lúcia. Seu Carlos trouxe os doces que prometi para quitar o restante da conta do remédio do mês passado, disse ela, abrindo a sacola e revelando dezenas de pequenos doces caseiros embalados em papel celofane colorido. Rafael observou a transação com interesse. Carlos pesou os doces, fez alguns cálculos e anotou no sistema digital que havia substituído o caderno físico, mas mantido a mesma essência de flexibilidade e humanidade. Dona Mercedes, pelos doces e considerando a qualidade especial que a senhora faz, podemos quitar toda a conta e ainda fica um crédito para suas próximas compras, disse Carlos sorrindo. A senhora começou a chorar emocionada. Seu Carlos, vocês não fazem ideia do que representa para mim poder contribuir com alguma coisa. Depois que meu Antônio morreu, me sentia inútil, como se fosse apenas um peso para todo mundo. Rafael aproximou-se discretamente e ouviu Carlos explicar que os doces de Dona Mercedes haviam se tornado famosos na região e que vários clientes vinham ao mercado especificamente para comprá-los. A senhora não está recebendo caridade, Dona Mercedes. Está oferecendo um produto de qualidade que as pessoas valorizam e querem comprar. Essa cena repetia-se diariamente nas 20 unidades do mercado solidário. Pessoas descobriam que tinham habilidades valiosas, que podiam contribuir para a comunidade de formas que vão além do dinheiro, que tinham dignidade e valor, independentemente de sua situação financeira momentânea. Rafael decidiu documentar essas histórias em um livro que estava escrevendo sobre a experiência. Queria mostrar que negócios sociais não eram apenas uma tendência moderna, mas uma necessidade urgente para construir uma sociedade mais justa e conectada. Durante a pesquisa para o livro, entrevistou dezenas de famílias que haviam sido impactadas pelo projeto. Descobriu que o índice de inadimplência nas lojas solidárias era inferior ao dos bancos tradicionais, que a rotatividade de funcionários era praticamente zero e que as comunidades onde funcionavam apresentavam indicadores sociais significativamente melhores. Uma das histórias mais tocantes foi a de Joana, mãe solteira de 3 filhos, que havia conseguido montar um pequeno negócio de costura graças ao microcrédito oferecido pelo mercado solidário. Senhor Rafael, quando cheguei aqui, há 3 anos, estava desempregada e desesperada. Meus filhos tinham vergonha de me ver pedindo fiado para comprar comida. Hoje, eles me veem como uma empreendedora, como alguém que luta e conquista. Joana agora fornecia uniformes escolares para várias escolas da região e empregava 4 vizinhas em sua pequena oficina de costura.
Seu negócio havia crescido tanto que ela estava cogitando abrir uma loja própria, sempre mantendo os princípios de solidariedade que havia aprendido. O que mais me marca, continuou Joana durante a entrevista, é que vocês não apenas me emprestaram dinheiro, vocês acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava, Dona Lúcia me disse. Joana, você tem mãos hábeis e força de vontade. Só precisa de uma oportunidade. Essas palavras mudaram minha vida. Rafael incluiu essa frase no capítulo sobre a importância da confiança como ferramenta de transformação social. Percebeu que muitas das pessoas atendidas pelo projeto não precisavam apenas de recursos financeiros, mas de reconhecimento, de alguém que enxergasse seu potencial e as incentivasse a desenvolver suas capacidades. O livro foi lançado 2 anos depois, com o título O Caderno da Confiança. Como um negócio pode transformar comunidades. Tornou-se referência acadêmica e inspirou a criação de políticas públicas de microcrédito em vários municípios brasileiros. Durante o lançamento, realizado na Praça do Bairro das Palmeiras, Rafael fez questão de homenagear todas as pessoas que haviam contribuído para a construção daquela experiência. Dona Lúcia recebeu o primeiro exemplar autografado com uma dedicatória especial. Para quem me ensinou que negócios são feitos de pessoas, não de planilhas. Senhor Rafael, disse ela ao receber o livro, quem diria que um caderno velho ia dar em livro publicado? Meu pai, que começou com o sistema de fiado lá no interior, ficaria orgulhoso de saber que a tradição dele virou modelo para o país inteiro. A cerimônia de lançamento contou com a presença de várias autoridades, pesquisadores universitários, empresários interessados em replicar o modelo e, principalmente, centenas de moradores das comunidades beneficiadas. Foi uma celebração da prova de que é possível fazer negócios lucrativos sem deixar de lado a responsabilidade social. Durante seu discurso, Rafael contou a história completa, desde o dia em que entrou no mercadinho com a intenção de fechá-lo até a transformação em Rede Nacional de Economia Solidária. Tudo começou porque tive a curiosidade de abrir um caderno simples. Se tivesse seguido apenas os números da planilha, teria perdido a oportunidade de participar da construção de algo muito maior. Mencionou também como o projeto havia mudado sua própria vida pessoal. Aprendi que satisfação profissional real vem de saber que seu trabalho melhora a vida de outras pessoas. Quando vou dormir, sei que centenas de famílias têm acesso à alimentação, saúde e dignidade, porque decidimos confiar umas nas outras. Após a cerimônia, Rafael caminhou pela praça conversando informalmente com os presentes. Encontrou Gabriel, agora com 8 anos, correndo com outras crianças. O menino o reconheceu e correu para cumprimentá-lo. Tio Rafael? Mamãe disse que o senhor escreveu um livro sobre a gente. Escrevi sobre todos vocês, Gabriel. Sobre como pessoas corajosas podem transformar o mundo quando trabalham juntas. Quando eu crescer, também quero ajudar as pessoas como o senhor faz, disse o menino, com os olhos brilhando de entusiasmo. Rafael ajoelhou-se para ficar na altura de Gabriel e disse, você já ajuda, Gabriel. Todo dia que você sorri, que brinca com os amigos, que faz sua mãe feliz, você está tornando o mundo melhor. E quando crescer, vai encontrar sua própria forma de ajudar ainda mais. Naquela noite, Rafael voltou para casa carregando uma sacola, cheia de presentes dados pelos moradores da comunidade. Havia doces caseiros, pequenos artesanatos, cartinhas das crianças e até um vaso com uma muda de árvore que seu Manuel havia preparado especialmente para ele, sentado em sua sala, folheando os cartões de agradecimento. Rafael pensou em como sua definição de riqueza havia mudado completamente. Não se tratava mais de acumular bens materiais ou ampliar patrimônio.
mas de acumular relacionamentos significativos, histórias de superação, momentos de alegria compartilhada. Seu telefone tocou. Era Dona Lúcia, ligando para agradecer pela homenagem e contar que várias pessoas haviam procurado informações sobre como implementar projetos similares em outras cidades. Senhor Rafael, recebemos contatos de gente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, até do Nordeste. Todo mundo quer saber como começar. Acho que vamos precisar criar um manual de implementação. Dona Lúcia, vamos fazer melhor que isso. Vamos criar um programa de formação onde pessoas como a senhora possam ensinar diretamente como desenvolver projetos de economia solidária. Seu conhecimento prático vale mais que qualquer teoria acadêmica. Nos meses seguintes, Rafael e sua equipe desenvolveram o Programa Nacional de Mercados Solidários, com metodologia baseada na experiência das 20 unidades já funcionais. Dona Lúcia tornou-se coordenadora nacional de formação, viajando pelo país ensinando gestores comunitários sobre os princípios e práticas da economia solidária. O programa cresceu rapidamente. Em 2 anos, havia 100 mercados solidários funcionando em diferentes regiões do Brasil, cada um adaptado às características locais, mas todos baseados nos mesmos valores fundamentais: confiança, solidariedade, dignidade e sustentabilidade econômica. Rafael passou a ser convidado regularmente para conferências internacionais, onde apresentava o modelo brasileiro de mercados solidários. Recebeu propostas para implementar o sistema em outros países da América Latina, na África e até na Europa, em comunidades de imigrantes que enfrentavam dificuldades similares às das periferias brasileiras. Durante uma dessas conferências, na Costa Rica, conheceu Maria Helena, uma economista mexicana que desenvolvia projetos similares em comunidades rurais do seu país. Eles descobriram que, independentemente da nacionalidade ou contexto cultural, os princípios da economia solidária funcionavam universalmente. Rafael, o que mais me impressiona no modelo de vocês, disse Maria Helena durante um intervalo da conferência, é que conseguiram manter a escala humana mesmo expandindo nacionalmente. Como vocês fazem isso? O segredo está em nunca perder de vista que cada número representa uma pessoa real, respondeu Rafael. Não importa se temos 100 ou 1000 unidades, cada mercado precisa conhecer intimamente sua comunidade, entender as necessidades locais e manter relacionamentos pessoais com as famílias atendidas. Essa conversa inspirou Rafael a criar o Índice de Humanização Empresarial, um sistema de medição que avaliava não apenas resultados financeiros, mas também impacto social, nível de engajamento comunitário, satisfação dos envolvidos e sustentabilidade das relações construídas. Volta ao Brasil, implementou esse índice em todas as unidades da rede. Os resultados confirmaram que as lojas com melhores indicadores de humanização eram também as mais rentáveis e sustentáveis financeiramente. Em uma reunião com a equipe nacional, Rafael apresentou os dados. Descobrimos que investir em relacionamentos humanos não é apenas a coisa certa a fazer moralmente. É também a estratégia mais inteligente economicamente. Clientes que se sentem respeitados e valorizados tornam-se fiéis, funcionários engajados produzem melhor e comunidades fortalecidas geram um ambiente favorável para os negócios. A partir dessas descobertas, Rafael decidiu expandir o conceito para além dos mercados. Criou a Rede Economia da Confiança, que incluía farmácias solidárias, oficinas mecânicas comunitárias, salões de beleza cooperativos e até pequenas escolas de reforço escolar baseadas no mesmo princípio de crédito solidário e pagamento flexível. Cada novo negócio da rede mantinha a característica fundamental: conhecer pessoalmente cada pessoa atendida,
entender suas necessidades específicas, oferecer soluções personalizadas e aceitar diferentes formas de pagamento, sempre priorizando a manutenção da dignidade humana. 10 anos após ter folheado o primeiro caderno de fiado, Rafael olhava pela janela de seu escritório e via uma cidade transformada. Centenas de pequenos negócios funcionando com base na confiança mútua, milhares de famílias com acesso a crédito digno, comunidades fortalecidas e conectadas. Dona Lúcia, agora com 68 anos, continuava ativa como consultora nacional do projeto, mas havia treinado uma nova geração de gestores comunitários que levavam adiante os princípios aprendidos na pequena loja das Palmeiras. Em uma visita ao mercadinho original, Rafael encontrou uma nova versão do caderno de fiado. Agora era digital, integrado a um sistema nacional, mas mantinha a mesma essência: registrar histórias humanas, documentar relações de confiança, acompanhar trajetórias de superação. Dona Lúcia, às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse fechado esta loja naquele dia. Senhor Rafael, eu acredito que tudo acontece no tempo certo. O senhor estava pronto para aprender e a comunidade estava precisando de alguém que entendesse nossa forma de viver. Foi um encontro necessário. Rafael sorriu, concordando com a sabedoria simples da mulher que havia sido sua maior professora sobre economia humana. Sabe, Dona Lúcia, aprendi que o verdadeiro empreendedorismo não está em criar algo completamente novo, mas em reconhecer o valor do que já existe e encontrar formas de potencializá-lo. Naquela tarde, Rafael participou da festa de 10 anos do primeiro mercado solidário. A praça estava mais movimentada que nunca, com barracas de produtos locais, apresentações culturais e uma exposição fotográfica contando a história do projeto. Gabriel, agora com 15 anos, era um dos monitores da exposição, explicando para visitantes como funcionava o sistema de economia solidária. Rafael ouviu o adolescente contar com propriedade sobre microcrédito, sustentabilidade social e desenvolvimento comunitário. Gabriel se tornou um especialista, comentou Dona Mercedes, agora com 80 anos, mas ainda ativa produzindo seus famosos doces caseiros. Ele cresceu vendo como pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando trabalham juntas, respondeu. Rafael, isso marca uma pessoa para toda a vida. Durante a cerimônia de abertura da exposição, Rafael foi convidado a falar. Diante de centenas de pessoas, muitas das quais havia acompanhado ao longo da década, ele refletiu sobre as lições aprendidas. Quando abri aquele caderno pela primeira vez, pensava que estava vendo registros de uma loja mal administrada. Hoje, entendo que estava vendo o futuro da economia, baseada em confiança, focada em pessoas, sustentada por relacionamentos genuínos. Mencionou como o projeto havia influenciado políticas públicas, inspirado pesquisas acadêmicas e demonstrado que é possível fazer negócios lucrativos sem explorar vulnerabilidades sociais. Mas o mais importante, continuou, é que provamos que cada pessoa tem valor, tem potencial, tem algo a contribuir. Quando oferecemos confiança, quase sempre ela é correspondida com dignidade e gratidão. Ao final de sua fala, Rafael abriu o caderno original, agora uma relíquia histórica, e leu novamente algumas das primeiras anotações que havia descoberto. A plateia ouviu em silêncio as histórias simples que haviam dado origem a um movimento nacional. Essas linhas escritas à mão, com nomes de pessoas reais enfrentando dificuldades reais, me ensinaram mais sobre economia do que todos os livros acadêmicos que li na vida. Porque me mostraram que por trás de cada número existe uma história humana que merece respeito. A noite da celebração de 10 anos se estendeu até altas horas. Rafael permaneceu na praça, conversando com moradores antigos e novos, ouvindo histórias de transformação e superação
que continuavam emergindo diariamente daquela comunidade vibrante. Por volta da meia-noite, quando apenas algumas pessoas ainda permaneciam ajudando na limpeza, Gabriel se aproximou dele carregando uma caixa de papelão. Tio Rafael, a turma da escola preparou uma surpresa para o senhor, disse o adolescente, entregando a caixa com cuidado. Dentro havia dezenas de cartas escritas por estudantes de várias idades, todas relatando como o mercado solidário havia impactado suas famílias. Rafael começou a ler algumas ainda ali na praça, à luz dos postes, emocionando-se com cada relato. Minha mãe conseguiu comprar meus materiais escolares quando papai ficou desempregado. E agora ela tem uma loja de doces que aprendeu fazendo curso no mercado, escreveu uma menina de 12 anos. Vovó diz que vocês salvaram a vida dela quando ela precisou dos remédios e não tinha dinheiro. Agora ela faz crochê e vende no mercado para outras vovós, contou um menino de 10 anos. Cada carta representava uma família que havia encontrado dignidade e oportunidade através do projeto. Rafael guardou todas cuidadosamente, sabendo que cada uma seria preservada como testemunho da transformação possível. Nos dias seguintes à celebração, Rafael recebeu ligações de jornalistas, pesquisadores e políticos interessados em conhecer mais detalhes sobre o modelo. Um documentário estava sendo produzido sobre a experiência, e uma universidade americana havia solicitado autorização para desenvolver um estudo de caso para suas aulas de administração social. Durante uma dessas entrevistas, para uma revista de economia, o jornalista perguntou qual havia sido o maior desafio enfrentado ao longo dos 10 anos de projeto. O maior desafio, refletiu Rafael, foi convencer o mundo corporativo de que investir em relacionamentos humanos não é romantismo ou assistencialismo, mas estratégia econômica inteligente. Tivemos que provar com números que ser humano dá lucro. E qual foi a maior surpresa? Descobrir que as pessoas são muito mais confiáveis do que imaginamos. Nossa taxa de inadimplência é inferior à dos bancos tradicionais. Nossos funcionários praticamente não pedem demissão. E nossos clientes são os melhores promotores da marca. Quando você trata as pessoas com dignidade, elas respondem com lealdade. A reportagem foi publicada na capa da revista e gerou grande repercussão nacional. Rafael passou a receber convites para palestras em universidades, empresas e eventos governamentais. Sempre aceitava, vendo cada apresentação como oportunidade de plantar sementes de transformação em outras mentes empresariais. Durante uma palestra na Universidade de São Paulo, um estudante de administração fez uma pergunta que o marcou profundamente. Professor Rafael, como podemos aplicar esses princípios em grandes corporações que já têm estruturas rígidas e foco exclusivo no lucro? A transformação começa sempre com pessoas, nunca com estruturas, respondeu ele. Se você conseguir infectar alguns colegas com a ideia de que negócios humanos são mais rentáveis, gradualmente isso se espalhará. Mudanças reais acontecem de dentro para fora através do exemplo prático. Essa resposta inspirou vários estudantes a desenvolverem projetos de extensão universitária baseados nos princípios da economia solidária. Em poucos meses, surgiram iniciativas em dezenas de faculdades pelo país, todas adaptando o modelo para suas realidades locais. Rafael passou a acompanhar esses projetos estudantis, oferecendo consultoria gratuita e conectando iniciativas similares. Percebeu que a nova geração de administradores estava naturalmente mais aberta a modelos de negócios que integrassem responsabilidade social e sustentabilidade financeira. Estes jovens cresceram vendo os problemas sociais de perto, comentou com Dona Lúcia durante uma de suas visitas semanais ao mercadinho original. Para eles, é natural pensar em soluções que beneficiem toda a comunidade, não apenas os acionistas.
E isso me dá esperança, Sr. Rafael. Significa que o que a gente construiu aqui vai continuar crescendo, mesmo quando não estivermos mais aqui para cuidar. Essa conversa inspirou Rafael a criar o Instituto Economia da Confiança, uma organização dedicada a formar novos líderes em negócios sociais. O Instituto ofereceria cursos, consultorias e incubação para empreendimentos baseados nos princípios aprendidos nos mercados solidários. Para dirigir o Instituto, convidou Joana, a ex-cliente que havia se tornado empreendedora de sucesso com sua oficina de costura. Joana, você viveu a transformação na pele. Ninguém melhor para ensinar outros empreendedores como construir negócios que dignificam pessoas. Joana, agora com 40 anos e empregando 15 pessoas em sua empresa de uniformes, aceitou o desafio com entusiasmo. Senhor Rafael, depois de tudo que aprendi aqui, sinto que é minha responsabilidade ajudar outras pessoas a descobrir seu potencial. O Instituto foi inaugurado no próprio bairro das Palmeiras, ocupando um prédio reformado que antes abrigava uma fábrica abandonada. O espaço incluía salas de aula, laboratório de desenvolvimento de produtos, incubadora de negócios e uma loja cooperativa, onde empreendedores locais podiam comercializar suas produções. No primeiro ano de funcionamento, o Instituto formou 50 novos empreendedores sociais que criaram projetos em áreas diversas, como alimentação saudável, reciclagem criativa, turismo comunitário e educação infantil. Todos baseados nos mesmos princípios: conhecer intimamente o público atendido, oferecer soluções personalizadas e aceitar diferentes formas de pagamento. Rafael acompanhava pessoalmente o desenvolvimento de cada projeto, oferecendo mentoria e conectando empreendedores com oportunidades de crescimento. Sua agenda estava sempre lotada, mas ele fazia questão de reservar tempo para conversas individuais com cada participante do Instituto. Senhor Rafael, disse Marcelo, um jovem de 25 anos que havia criado uma horta comunitária, o senhor sempre fala sobre a importância de conhecer as pessoas. Mas como fazer isso em escala? Minha horta já atende 200 famílias. A escala humana não tem a ver com números, Marcelo, mas com qualidade das relações. Mesmo atendendo 200 famílias, você pode conhecer os representantes de cada uma, entender suas necessidades específicas, adaptar seu serviço para cada realidade. O importante é nunca tratar as pessoas como números. Essa orientação se tornou um dos pilares metodológicos do Instituto. Crescimento sustentável que preserve a qualidade dos relacionamentos. Todos os projetos incubados eram avaliados não apenas pelos resultados financeiros, mas pela satisfação dos beneficiários e pelo impacto social gerado. 5 anos após a criação do Instituto, Rafael recebeu o convite que mais o honrou em toda sua carreira: ser paraninfo da primeira turma de Administração Social da Universidade Federal local, um curso criado, inspirado no modelo dos mercados solidários. Durante a cerimônia de formatura, ele olhou para os 50 jovens administradores que haviam escolhido se especializar em negócios com propósito social e sentiu que estava assistindo ao futuro da economia brasileira. Vocês são a primeira geração de administradores formalmente educados para pensar em lucro e impacto social simultaneamente, disse ele em seu discurso. Não precisarão descobrir por acaso, como eu descobri, que negócios humanos são mais rentáveis. Já sabem disso desde o início. Entre os formandos estava a Amanda, filha de Dona Mercedes, que havia crescido vendo a transformação da comunidade e decidira dedicar sua carreira profissional à economia solidária. Tio Rafael, quero trabalhar no Instituto. Aprendi desde pequena que fazer negócios é cuidar de pessoas. Rafael sorriu, reconhecendo na jovem a mesma paixão genuína que havia descoberto em si mesmo 15 anos antes. Amanda,
Sua mãe me ensinou muito sobre dignidade e perseverança através dos doces caseiros. Tenho certeza de que você também tem muito a ensinar. Amanda foi contratada como coordenadora de projetos do Instituto, trazendo o olhar da geração que cresceu dentro da economia solidária. Sua primeira iniciativa foi criar um programa de intercâmbio entre os mercados solidários, permitindo que gestores de diferentes regiões trocassem experiências e aprendessem uns com os outros. Cada comunidade desenvolve soluções criativas para seus desafios específicos, explicou Amanda durante a apresentação do programa. Quando conectamos essas experiências, multiplicamos o aprendizado e fortalecemos toda a rede. O programa de intercâmbio revelou inovações impressionantes desenvolvidas espontaneamente pelos gestores locais. Em Recife, um mercado solidário havia criado um sistema de farmácia comunitária, onde medicamentos básicos eram comprados em conjunto, barateando custos. No Rio Grande do Sul, uma unidade desenvolvera parcerias com produtores rurais familiares, criando uma cadeia de abastecimento totalmente baseada na economia solidária. Rafael documentou todas essas inovações em um segundo livro, A Revolução Silenciosa, como pequenos negócios estão transformando o Brasil. A obra se tornou referência acadêmica e inspirou políticas públicas de fomento à economia solidária em vários estados. Durante o lançamento do livro, realizado simultaneamente em 10 cidades onde funcionavam mercados solidários, Rafael fez uma reflexão sobre os 15 anos transcorridos desde aquela tarde transformadora. Quando folheei o primeiro caderno de fiado, não imaginava que estava presenciando o nascimento de um movimento nacional. Pensava que estava apenas conhecendo uma forma peculiar de fazer negócios em uma comunidade específica. Hoje percebo que estava vendo o futuro. Uma economia baseada em confiança, focada em pessoas, sustentada por relacionamentos genuínos. O que parecia local e específico era, na verdade, universal e necessário. A plateia, composta principalmente por pessoas que haviam sido impactadas diretamente pelos projetos, aplaudiu emocionada. Muitos tinham lágrimas nos olhos, lembrando de suas próprias trajetórias de superação. Dona Lúcia, agora com 72 anos, mas ainda ativa como consultora do Instituto, foi convidada a falar. Senhor Rafael me ensinou que tradições familiares podem se tornar inovações sociais quando são valorizadas e organizadas adequadamente. Meu pai jamais imaginaria que nosso caderno de fiado viraria modelo para o país inteiro. Mas o mais importante, continuou ela, é que provamos que brasileiros são pessoas confiáveis, trabalhadoras e solidárias. Só precisávamos de oportunidades dignas para mostrar nosso valor. Após a cerimônia, Rafael caminhou pelas ruas do bairro das Palmeiras, agora irreconhecível em comparação com 15 anos antes. As casas estavam mais bem cuidadas, havia mais comércio local. As crianças brincavam em praças reformadas e se respirava um ar de prosperidade comunitária. Parou em frente ao mercadinho original, agora ampliado e modernizado, mas mantendo a mesma essência acolhedora. A placa na entrada dizia: Mercado Solidário das Palmeiras, primeiro da rede nacional, fundado em 2024. Gabriel, agora com 22 anos e formado em administração social, trabalhava como gerente da unidade. Ele saiu para cumprimentar Rafael, como fazia sempre que o via passar. Tio Rafael, você precisa ver o novo caderno digital que desenvolvemos. Agora, conseguimos mapear não apenas as transações financeiras, mas também os impactos sociais de cada crédito concedido. Eles entraram na loja e Gabriel mostrou um sistema integrado que acompanhava em tempo real a situação de cada família atendida.
Olha aqui, conseguimos ver que a dona Josefa, que usa nosso crédito para comprar material de artesanato, já formou uma cooperativa com mais 12 mulheres do bairro. O impacto multiplicou exponencialmente. Rafael observou o sistema com admiração, percebendo como a tecnologia havia sido integrada sem perder a essência humana do projeto original. Gabriel, vocês conseguiram algo que poucos negócios alcançam: evoluir tecnologicamente, mantendo a alma do projeto. Aprendi isso vendo o senhor trabalhar todos esses anos. Tecnologia serve para potencializar relacionamentos humanos, não para substituí-los. Naquela noite, Rafael retornou para casa carregando mais uma sacola de presentes dos moradores, uma tradição que se mantinha há 15 anos. Havia bolos caseiros, artesanatos, cartinhas de crianças e, desta vez, um pendrive contendo vídeos de depoimentos gravados pelos jovens da comunidade. Assistiu a todos os vídeos antes de dormir, emocionando-se com cada história de transformação. Percebeu que não era mais apenas testemunha daquelas mudanças, mas parte integral da história daquela comunidade. No último vídeo, uma senhora que não reconheceu imediatamente falava sobre a importância do mercado solidário para sua família. Só quando ela se identificou como neta de seu Manuel, o marceneiro que havia feito os primeiros reparos da loja, Rafael compreendeu como o projeto havia impactado gerações inteiras. Meu avô sempre dizia que fazer as coisas com carinho era a melhor forma de pagamento que existia, contou a jovem. Quando cresci e entendi melhor o que acontecia no mercado, percebi que vocês aplicavam exatamente essa filosofia em grande escala. Aos 55 anos, Rafael olhava para trás e via uma trajetória completamente transformada por uma decisão aparentemente simples: ter a curiosidade de abrir um caderno velho ao invés de focar apenas nos números de uma planilha. Sua empresa original, que começara com 5 supermercados convencionais, agora era uma rede de 200 unidades de economia solidária espalhadas pelo país, empregando diretamente 5.000 pessoas e impactando positivamente 500 mil de famílias. Mais importante que os números, porém, era a certeza de ter contribuído para provar que é possível fazer negócios lucrativos sem explorar vulnerabilidades sociais, que confiança é o melhor investimento que existe e que cada pessoa tem valor e potencial quando tratada com dignidade. Em seu diário pessoal que mantinha desde o início do projeto, Rafael escreveu na última entrada: "Hoje completo 15 anos da descoberta mais importante da minha vida. Por trás de cada número existe uma história humana que merece respeito. E quando honramos essas histórias, elas se transformam em histórias de sucesso compartilhado." Fechou o diário e olhou pela janela de seu quarto, vendo as luzes da cidade que havia ajudado a transformar. Em algum lugar, sabia que centenas de famílias dormiam tranquilas, sabendo que teriam apoio e oportunidades no dia seguinte. Essa certeza era o maior lucro que poderia ter obtido em toda a sua carreira empresarial.